como receber os visitantes tão bem que eles comecem até a se questionar: se esta não é a igreja verdadeira, qual será? E tenham também um desejo incontrolável de voltar. Então eu me lembro de uma experiência pessoal. Meus pais conheceram a igreja lá nos anos 70, em Curitiba. E eu, uma criança de 7, 8 anos de idade, conheci o amor de Deus que transformou minha vida. O amor de Deus estava naquela congregação e era muito bom ir para a igreja. Lembro-me até que algumas das nossas brincadeiras durante a semana eram sobre as coisas que estavam acontecendo lá nos domingos, como a ceia e o batismo. Sim, isso mesmo, a gente brincava de batismo, até que a coisa ficou séria, ficou pessoal, e nós queríamos aquilo para nós. O amor de Deus estava tão palpável naquela congregação, a Igreja de Cristo no Cajuru, que a gente, como criança, queria fazer parte daquela família. E era realmente uma família. E até hoje, muitos daqueles membros daquele tempo, lá dos anos 70, ainda estão lá. Anos depois, já como evangelista experiente e tentando servir a Deus, assim, deixar ele me usar para a sua obra, eu fui parar no Butantã, lá em São Paulo. A Carmélia nos recebia tão bem que parecia que a gente era visitante, ao mesmo tempo que a gente estava ali há anos frequentando a igreja. Ela é um exemplo de boas-vindas para todos. Ela não se importa se você não está chegando no horário, se você está chegando atrasado. Ela não exala um comportamento passivo, agressivo. Como exemplo, aquela pessoa que fala: "Ó, dá bem que veio, hein?" Aponta para o relógio, alguma coisa assim, né? Mesmo que a gente estivesse se sentindo culpado, ela amenizava as nossas culpas com boas-vindas, um abraço caloroso. É assim que é um exemplo de recepção na igreja. De fato, a igreja aos domingos pode ser uma prática comum, até muitas vezes negligenciada, como se não fosse nem sequer pecado faltar ao culto. Mas é importante que essa experiência vá além de uma rotina. Cada culto deve ser um evento único, como se fosse o último, porque um dia desses, um domingo desses, será o último. Como discípulos de Cristo, somos chamados a enxergar nossa presença na igreja como uma oportunidade para cumprir a missão de Cristo que ele nos deu: amar uns aos outros e criar uma comunidade unida e acolhedora, com base em dois conceitos essenciais: engajamento e hospitalidade. Vamos pensar em como transformar nossa experiência no culto, nas frequências, na igreja, em uma verdadeira missão. Sim, ir para o culto é uma missão pessoal de cada um de nós. Somos missionários quando vamos para o culto. Precisamos acolher os solitários e é uma missão urgente, de emergência. Porque a solidão na igreja, que estranho até falar sobre isso, né? Não deve passar despercebida. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 nos lembra que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso é só para ilustrar a força que encontramos na comunidade e a vulnerabilidade do isolamento. Hebreus, capítulo 13, versículo 2, reforça essa ideia ao nos lembrar da importância da hospitalidade. Ao dizer: "Não esqueçam da hospitalidade", foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Já pensou? Às vezes anjos estão nos visitando e nós não os recebemos bem, deixamos eles ali sozinhos. Não sabemos. A primeira regra de engajamento na igreja deve ser acolher aqueles que estão sozinhos. Vendo isso como uma emergência espiritual. A aproximação, uma simples conversa, um gesto de incluir aquela pessoa na família, nos grupos que estamos ali conversando, pode transformar completamente a experiência de alguém que se sente deslocado. Receber bem ao visitante é hospitalidade na casa do Senhor.
Não somente no ambiente assim do prédio onde nós nos reunimos, mas principalmente no coração, onde Cristo também habita. Quando abrimos as portas, seja do prédio onde nós nos reunimos, seja dando um abraço de alguém, estamos abrindo os nossos corações. Ouvi algumas vezes algumas pessoas dizerem que precisa pelo menos sete pessoas para a gente permanecer na igreja, relacionamentos pessoais, para não deixar a igreja. Isso nos alerta que a igreja é um relacionamento com pessoas. Não adianta ter os melhores cânticos, a melhor pregação, a melhor mensagem que já se ouviu, se as pessoas não se conectam, não se sentem parte do corpo de Cristo na terra e nem querem fazer parte daquela igreja que acabaram de ir visitar. Precisamos priorizar conexões. Os amigos podem esperar. No próximo vídeo, Yes.